Muito bem-vindo ao canal do Zezé Rosa. A casa é sua, que bom que você está aqui conosco. E no vídeo de hoje nós vamos ver sobre as nossas vontades desordenadas, aquilo que tem gerado conflito em você e talvez não saiba. Se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, coloca aqui nos comentários o que você achou. Vamos lá! O conflito contra as suas paixões, a desordem aí que estão dentro do nosso interior, que permeia a nossa vida, que parece uma sombra sobre a gente, que vai até mesmo sem percebermos dando a direção para a nossa vida, contribuindo para muitas coisas que a gente faz e que a gente acaba arrependendo. Existe um conflito constante e diário conosco mesmo, com a nossa desordem interior. Contra você mesmo. Você já parou para pensar nisso, que você tem lutado contra você mesmo, as suas vontades? A sua vontade está sujeita às suas circunstâncias e às suas paixões. Ao travar esse conflito, controlar a própria vontade, cumprindo com seu dever, você encontrou a cura de todo o processo da existência humana. Você vai estar uma pessoa mais autêntica, mais centrada, aquela pessoa que ela existe, aquela pessoa que se sente alguém aí que não se vê perdida no mundo. A partir de agora, você se tornou o autor da própria história, da sua própria biografia. Você escreve aí, percebe a sua vida. E é preciso negar a própria vontade desordenada e as suas paixões para controlar aí o seu destino. Já pensou se fizesse tudo o que quisesse e não usasse do bom senso, não avaliasse a sua vontade, não avaliasse a realidade, a sua condição humana, a sua condição psicológica, a sua condição profissional, o seu perfil? Onde estaríamos? Queremos tudo, mas não avaliamos a nossa realidade, não avaliamos a nossa vida. O que é o homem capaz de escrever a própria história, a própria biografia? Você já pensou nisso? Você já se questionou nessa realidade? Vamos ver então? Vamos lá. Vamos de exemplo. É um homem casado, ou um namorado, ou um noivo, seja quem for, que vê uma mulher linda, maravilhosa, aí, com todas as suas características da beleza da mulher, logo se encanta, e essa mesma passa dos limites, ultrapassa aí a linha de chegada, ultrapassa a linha do respeito, e daí em cima fica aí despida na frente dele, querendo você de qualquer jeito, mas ele nega. Da mesma forma que podemos falar da mulher casada, noiva, que relaciona, que se encontra com um homem e passa por esse mesmo caminho. Essa mulher que negar, esse homem que negar, que falar não, que vive aí os valores da fidelidade, o valor de se importar com a outra pessoa, com certeza esse homem, essa mulher é capaz de contar a própria história, porque não cedeu a história que foi aí trazida para ele, mas ele está contando a sua história, ele está construindo, ele está vivendo a fidelidade, não deixou ceder pelos desejos baixos, pela a tentação aí que podemos dizer do momento que te tira aí a paz, e não foi levado pela sua circunstância. O maior presente de Deus e a única coisa capaz de fazer esse homem, essa mulher, ou esse rapaz jovem noivo, essa mulher noiva aí, negar um ao outro, dizer não, colocar um limite, trazer um limite para essa situação, é o livre arbítrio. Digamos, fez o uso da liberdade que foi te dada. Teve aí um bom senso, pensou,
trouxe aí na sua razão, teve um autocontrole, um reconhecimento das suas inclinações, aí percebeu e logo fugiu, logo disse não. Obteve aí o dom de falar não a si próprio, à sua vontade desordenada, aos seus desejos desordenados. Esse é o ápice da liberdade. Abrir mão de todo o meu querer egoísta, das minhas vontades não tratadas, das minhas vontades não curadas, não resolvidas, desordenadas, para pensar, para ser puro e totalmente livre, porque não sou mais controlado pelas minhas paixões. Não sou uma pessoa incontrolável. Você pode olhar aí. Responda aqui nos comentários se já teve esse privilégio de um amigo, uma amiga, ou um terapeuta, ou um psicólogo, alguém mais experiente aí que você confia muito, que você trouxe para a sua vida, que sempre fala o que você precisa ouvir, mas não o que você necessariamente quer ouvir. E muitas das vezes a gente vai vivendo essa realidade, a gente procura as pessoas, a gente procura terapia, a gente procura tantas e tantas coisas para querer ouvir, para saciar, para talvez convencer o nosso ego ferido. No consultório é incrível, depois de ouvir um paciente, ouvir as suas demandas por um bom tempo, e com uma frase, com uma colocação, ou seja, com um questionamento que eu faço, que nós fazemos, a gente consegue aí ajudar a ordenar essa pessoa. Ela consegue perceber e consegue voltar para si mesma e acaba jogando fora algumas coisas que a fez sofrer por ser uma mentira. E muitas das vezes nós contamos, nós acreditamos nas mentiras como se fosse verdade. E batemos de frente, a gente reluta, a gente fere as outras pessoas contando mentira para nós mesmos. E a gente quer convencer aquela pessoa que aquilo que estamos falando é uma verdade, mas talvez essa verdade ela está desordenada, ela está descentralizada da realidade. Nós tocamos na realidade pela lente da verdade. Conseguimos responder à vida sem ser influenciado pelas nossas más inclinações, pelas nossas paixões, que quer tudo na hora que a gente quer, e não vivemos a virtude aí da paciência, do autocontrole. Somos movidos pelas circunstâncias que vai tocando a nossa vida, que vai dando uma direção em que nós nos encontramos naquele momento. É preciso parar, é preciso analisar, respirar. E pelo contrário, teremos resposta que vai além dela. Por isso que nunca será uma resposta condicionada, uma resposta artificial, mas será uma resposta cheia de sentido e ampla, que busca a verdade. Qual o nosso papel diante dessa realidade? Qual o seu papel diante dessa realidade? Almejar isso todos os dias. Se perguntar o que preciso para que a sua vontade diminua e a verdade aumente. Talvez precisa ver a verdade. O que precisaria acontecer para que as suas paixões, as minhas más inclinações e as minhas circunstâncias diminuam, para que a verdade dos fatos, a verdade transpareça, ela seja esclarecida. Toma nota aí, se você quiser, escreva para refletir isso que eu vou falar, que eu vou mencionar. Quando entendemos sobre a verdade, começamos a buscá-la. Quando você entende, quando você percebe, quando você olha dentro de si, você começa a buscar. Você já sentiu, percebeu que já encontrou alguma vez com a verdade que você busca, com aquilo que você buscava? Nossa, tanto tempo eu busquei, mas agora eu encontrei. Você já não teria largado mão há muito tempo do seu casamento, já teria desistido dos seus projetos, dos seus sonhos, da sua vida,
da luta do dia a dia que todos nós lutamos, você se isolaria, colocaria no seu mundinho, até desistiria das pessoas humanas. E hoje muita gente tem falado: eu não gosto da pessoa humana, eu não gosto de gente. Na verdade, você não gosta de você mesmo. E você tem lutado para que os valores que você acredita, eles sejam vivos dentro de você, seja vivo na sua realidade. Isso faz com que comece a desejar a verdade com mais força, com mais vontade, e não ficar alheio àquilo que está acontecendo. Você vai se tornando uma pessoa madura e começa a ver a vida pela outra ótica e vai ser melhor para você. Atenção aqui, respeita a verdade do outro, não impondo, mas vivendo com a sua vida, dando testemunho, dando exemplo, trazendo a sua vida. Viktor Frankl dizia que existia 2 tipos de pessoas no campo de concentração: as absolutamente desesperadas, que se perdem e se jogavam na cerca elétrica, e um outro grupo de pessoas aí tranquilas, serenas, equilibradas, satisfeitas com a vida que estão vivendo. A diferença concreta entre esses 2 tipos é que o primeiro fica se perguntando o tempo todo sobre as circunstâncias. Quando aquela situação vai ali acabar? Quando terei comida decente? E começa os porquês e não para quê. E o segundo grupo de pessoas se pergunta o que tem para hoje, como viver percebendo a realidade dos fatos, o aqui agora, eu estou aqui agora. As pessoas no campo de concentração, e você bem sabe o quanto era difícil, nós não vivemos essa realidade, mas poderíamos imaginar, entenderam isso. Independentemente do que tiver, seja comida ruim, seja uma cama dura, o frio, as más condições, aquelas pessoas ali no campo de concentração, eles entenderam que aquilo era o melhor naquele momento, porque eles só tinham o hoje, eles só tinham aquilo. E se a gente levasse isso para todas as realidades da nossa vida, começasse a perceber como que nós estamos, a questão é saber quem eu sou, como essas coisas chegam a mim, como eu reajo diante dessas coisas, dessa realidade, se eu sou capaz disso também, de perceber o hoje. E por isso que nós, muitas das vezes, nos desesperamos, não sabemos quem de fato somos, o que queremos, o que buscamos, e vamos nos perdendo pelo caminho. Presta atenção, mas isso não nos leva a paralisar na nossa vida, na nossa realidade. Isso me leva a sair de mim, a buscar, a não acomodar com a minha realidade. Não é um pensamento positivista do eu quero, eu posso, eu consigo, mas é de verdade ir à luta. É o pensamento que tenho para hoje, o que eu posso viver na minha realidade. E isso então é o melhor que nós temos. Também não é um pensamento, como já falamos, que aceita o pior, que não reclama os seus direitos, que não busca os seus direitos. É realmente o pensamento daquele que abraça, beija e entrega a cruz. Temos um exemplo caríssimo aí. É o aceitar o sofrimento inevitável da vida. A contemplação amorosa daquilo que a circunstância daquele momento me trouxe. Eu vou contemplar, eu vou analisar, eu vou tocar. A vida humana vai se resumir a isso. Aqui que um filósofo espanhol, ele entra dizendo que existe uma espécie do mapa do ser humano, do seu mundo pessoal, de saber, de se olhar, de se tocar, de se perceber. Isso é a resposta de quem eu sou. E caminho sobre essa pergunta, e tem vários aspectos que vão me ajudar, que vão me conduzir a uma resposta, aquilo que eu procuro. Gente, o limite do ser humano está do lado de um abismo, de um vale biográfico que cerca aí o homem, chamado sofrimento inevitável. E aí você não precisa correr, você não precisa fugir, porque
Quanto mais a gente foge, as nossas paixões, elas vão nos fazendo sofrer. Quem de fato aí movimenta, quem de fato faz a gente passar por esses tormentos são as nossas paixões desordenadas. Até o próximo.